Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao Resolve no DaVinci. Ontem foi lançada a nova versão beta do DaVinci Resolve 19, onde veio inúmeros benefícios de inteligência artificial e novas ferramentas. Na aba de áudio agora nós vamos conseguir manipular a trilha sonora, eliminando qualquer instrumento ou até mesmo a voz do cantor. Tem uma ferramenta nova chamada Ducker, que faz o sobe-som de maneira automática, e no Audio Transcription nós vamos conseguir fazer edição através da manipulação de textos. Isso para mim ficou genial. Na parte do Edit Tab, nós vamos conseguir trabalhar com Speed Warp, ou seja, vídeos de 60 FPS nós vamos conseguir fazer slow em 20%. Uma outra coisa que veio de novo nessa versão foi a manipulação de textos através do Viewer. No Color Tab, agora nós temos o Film Look, onde nós vamos conseguir fazer um look cinemático através de apenas um node. Uma outra ferramenta nova é o Color Slice, onde nós vamos conseguir manipular as cores através dos canais e inclusive o tom de pele. Uma outra ferramenta nova que veio no DaVinci Resolve é o Defaults. Nós vamos conseguir desfocar o fundo de maneira rápida e fácil, com 2, 3 cliques ali a gente já faz esse desfoque do fundo. O Tracking veio genial, ele consegue inclusive traquear o objeto de cena, inclusive no meio de obstáculos. E uma outra ferramenta dentro do Color Tab que utiliza inteligência artificial é a redução de ruídos. Eu aconselho vocês a entrarem no site da Blackmagic, ver todos os recursos que eles estão trazendo nessa nova versão, inclusive alguns não estão disponíveis ainda. Acredito que nas próximas versões betas eles vão vir disponível, e aí eu vou trazer um pouco do conteúdo mais exemplificado. Vamos para o programa que eu vou mostrar esses recursos aqui na prática. Bom galera, não são todos os recursos que eu passei que estão disponíveis, porém os que estão disponíveis a gente vai ver aqui um pouco na prática como que funciona. Conforme eu havia dito, o Audio Description a gente consegue fazer edição através da transcrição de áudio. Então aqui nesse arquivo de vídeo eu vou procurar ele aqui na timeline, e aí eu com o botão direito eu vou vir em Audio Transcription, e esse Speaker Detection ele vem desabilitado, então você precisa habilitar para fazer isso. Então a gente vem aqui no Transcribe e ele vai transcrever. Como eu já fiz, já estava transcrito. Isso daqui tem tudo a transcrição de áudio que tem no arquivo de vídeo. Se eu quiser só o que está na timeline, porque obviamente tem corte, eu clico aqui no ícone da timeline. Clicado aqui, eu consigo fazer um corte, por exemplo, eu quero que ele comece aqui, ó, queria te agradecer. Eu venho, deleto essa parte e ele deletou aqui, criou uma lacuna de vídeo nessa parte. Interessante. Agora, se eu quiser apagar essa lacuna sem precisar vir aqui, lógico que tem essa maneira também, mas eu quero fazer isso sem precisar trabalhar na timeline de fato. Eu clico nesse X e ele apaga tudo que estava ali em lacuna. Porém, a gente perdeu as imagens que estavam aqui no fundo. Então, vou simplesmente juntar aqui. Uma outra opção interessante é a gente fazer a manipulação desse arquivo de vídeo muito simples. Vamos supor que eu queira começar com essa parte aqui, ó. Deixa aí seus comentários sobre a receita. Se fizerem a receita, também comente, tá? Selecionei essa parte e aí eu vou pôr para colocar no começo aqui onde está a agulha. Então eu clico aqui, então o início fica dessa maneira. Sobre a receita. Se fizerem a receita, também comente, tá? Deixa eu agradecer. Então essa é uma maneira de você manipular toda a edição do seu vídeo através da transcrição de áudio. Eu achei isso daqui incrível, gostei muito dessa parte aqui. Então aqui foi a primeira observação que a gente trouxe. Bom, agora nós vamos fazer a parte do Speed Warp. Aqui no programa eu aperto Ctrl R dentro nesse arquivo de vídeo, e aí o que vai acontecer? Eu vou fazer o slow nele. Coloquei em 20. Vou procurar qual é esse vídeo aqui no Media Pool. E aqui a gente consegue ver que ele está em 60 FPS, então logo eu não posso colocar para 20 por conta do Optical Flow, por conta da quantidade de quadro que tem, a gente diminuiu bastante. Então vamos ver como que fica. Você vê que a imagem ela vai dando uma travadinha, começa esteticamente não fica legal porque a gente pegou uma taxa de arquivo de 60 FPS e colocou ele basicamente ali arredondando aí para 15 FPS, então ele dá essa travada. Como que a gente faz o Speed Warp? A gente vem no Retime and Scaling, a gente clica em Optical Flow e aí no Motion Estimation a gente clica no Speed Warp Better. Então olha a diferença do material. Ah, não habilitou. Desculpa. Agora está habilitado. Olha a diferença. Ele vai mais fluido, mais orgânico, como se a gente tivesse realmente gravado o material em 120.
Bom, uma das coisas que mudou também é a parte de manipulação de textos através do Viewer. Então aqui a gente está no Viewer, a gente consegue manipular a imagem por aqui, isso daqui é uma coisa, e a gente também consegue manipular essa imagem aqui de trás, porque o Viewer ele nos dá esse poder de fazer isso. Só que antes ele não nos dava esse poder de fazer isso, por exemplo, com os textos. E agora a gente tem essa mobilidade de mexer nos textos aqui no Viewer. Era uma coisa que não tinha, também gostei bastante de poder trabalhar com isso. Então essas daqui são as duas coisas no Edit Tab. Bom, agora vamos para a parte de Color, que é a parte mais interessante para mim, que eu gosto muito de estudar essa parte. Bom, aqui, qual que é o primeiro conceito que a gente vai trazer? É o Color Slice. Já está até escrito aqui, deixou o mark para a gente estar fazendo essa dinâmica junto. O Slice, ele está aqui na camada secundária do nosso Color Grading, aqui nesse segundo ícone, Color Slice, ou Slice, não sei como se pronuncia. E aqui a gente consegue trabalhar o vermelho, o skin, o amarelo, o green, ciano, azul, o magenta. Então como que funciona? Aqui no centro a gente fala o campo de vermelho que a gente quer. Para baixo a gente diminui esse campo e para o outro lado a gente aumenta esse campo. Aqui nessa barra a gente aumenta a luminância, a gente diminui a luminância ou aumenta a luminância. E aqui nesse outro ponto a gente aumenta ou diminui a saturação. Se você clicar nesse ícone aqui, você consegue ver a parte que vai afetar do vídeo. Então é essa parte aqui. Vamos manipular. Aqui eu vou diminuir a luminância dessa parte, aqui eu vou aumentar a saturação e aqui vamos supor que o vermelho esteja puxando para o verde, eu quero deixar ele mais natural. Então eu vou do lado contrário do verde para ele ficar mais balanceado para o vermelho. E aí você consegue inclusive alterar a cor dessa parte aqui. Obviamente aqui está estragando a imagem, mas é só para a gente entender um pouco do conceito. Então essa é um pouco do Color Slice, você consegue fazer isso com vermelho, azul, com os tons de pele e selecionando aqui você consegue delimitar a parte que esse efeito vai afetar. Esse é o Color Slice. Agora nós vamos para a parte do Film Look. Aqui nessa situação a gente vai vir aqui nos efeitos, vamos digitar Film Look Creator e vamos jogar aqui em cima. Aqui no preset a gente consegue delimitar, quero que fique igual o filme película 35mm, quero que fique mais cinemático, quero que fique bleaching bypass, então a gente escolhe qual que é o perfil que a gente quer. Isso daqui é basicamente gerenciamento de cor, tá galera? Porém, eu quero entender um pouco melhor se eu trabalhar com dois perfis de câmera, por exemplo, uma Blackmagic e uma FX30, se além de eu fazer o gerenciamento de cor no projeto inteiro, se eu consigo fazer por clipe, porque a partir disso eu não trabalho um projeto só com gerenciamento de cor através de um perfil de cor de uma câmera, eu consigo mesclar e trabalhar com mais de um perfil de cor. Então é isso, eu vou buscar entender melhor e trago num próximo vídeo. Então isso daqui é basicamente um gerenciamento de cor através do Color Tab. Aqui a gente tem parâmetros simples onde a gente mexe na exposição desse vídeo, no contraste, nos highlights, no fade que vai ter entre a sombra e os highlights. Então a gente consegue mexer nesses parâmetros básicos. Aqui a gente tem outros parâmetros, split, tem a vinheta também, tudo de maneira que você não precisa ficar criando node por node para fazer. Ele já te entrega tudo isso especificado. Temos o grain, então a gente não precisa ir lá e criar um node e fazer só por grain. Então se você tiver com pressa para fazer, como eu gosto muito de fazer cor, basicamente eu vou usar isso daqui só em projetos mesmo que eu precisar entregar muito rápido. Então aqui a gente tem o Film Look e aqui você tem todos os benefícios ali de maneira rápida sem precisar ficar criando node. Bom, isso daqui é um pouco sobre o Film Look. A outra coisa que eu gostaria de trazer aqui para vocês é a parte do Defocus. Então vamos lá para o Color Tab, vamos usar essa imagem aqui, Defocus. Esse Defocus, ele basicamente vai desfocar o fundo. Então como que a gente faz isso? Antes da gente ver o resultado do efeito no vídeo, nós precisamos ir no Magic Mask e falar, ó, esse cara aqui é meu primeiro plano, e aí eu vou fazer um tracking nele, e aí o programa vai reconhecer quem é meu primeiro plano. Então, na hora que ele finalizar esse reconhecimento, automaticamente ele já vai efetivar o efeito desfocado no fundo ali da pessoa. Bom, agora ele reconheceu o primeiro plano. Isso daqui é legal, que você consegue desfocar um fundo, desfocar alguma coisa que seja indesejada ali de aparecer na sua cena, para ficar esteticamente mais bonito. Porém, também tem uma outra coisa, você consegue criar um look com isso. Então aqui está especificado o meu primeiro plano. Então eu vou vir aqui no Blur e eu consigo aumentar, dar mais intensidade para esse Blur, aumentar a saturação dele. E aqui eu consigo dar uma cor para esse fundo.
Posso inclusive mudar a cor para vermelho, se for o caso, e eu aqui no Global Blend eu consigo diminuir a intensidade desse efeito, diminuir a cor, diminuir também a saturação e diminuir a intensidade do blur. Então o nosso antes e o depois do blur. Ah, quero aumentar mais. Aí fica a critério da pessoa que está fazendo ali o blur. Então antes e depois. Então, você consegue também criar um look com isso. Ah, quero desfocar o fundo e jogar um tom mais frio, um tom mais quente. Você consegue fazer isso através do Defocus. Bom, galera, a parte de track. Essa parte de track ficou genial também. Fiz alguns testes aqui, validei bastante. Ele inclusive consegue, pelo menos nos testes que eu fiz, não ser atrapalhado por obstáculos. Ele mesmo assim ele manteve traqueado. Então isso foi genial. Eu vou vir aqui no Cloud Track, na aba de track aqui na parte secundária e vou colocar IntelliTrack. Eu vou vir nesse ícone e vou habilitar onde eu quero que ele traqueie. Vamos supor que seja aqui e vou colocar para traquear. Vamos criar uma window aqui para ele seguir. Boa. Volta para o track. E aí ele vai traquear nossa imagem. E basicamente ele não perde o ponto. É incrível esse tracking aqui novo que eles desenvolveram. Então, teoricamente, ele fica traqueado de acordo com o rosto. Então o track ele veio de maneira muito eficiente, muito interessante, ele não sai do ponto que você vincula ele, inclusive em algumas cenas eu utilizei com um drone, seguindo o carro, ele manteve ali seguindo, inclusive quando teve obstáculos, então para mim foi muito interessante. E o Denoiser, que não é o caso aqui dos nossos materiais, a gente vem na primária, no Motion Effects, e aqui nesse Spatial NR, a gente inclui o Ultra NR, e aí analisa, ele vai gerar um box, e aí você vai colocar esse box no ponto onde tem bastante ruído e vai falar para ele limpar todos os pontos da imagem que está similar àquele ponto. Então ele consegue fazer a limpeza. Agora, galera, vamos entrar no site porque eu selecionei pontos que são específicos para as minhas edições. Então, às vezes, para vocês, existem outros pontos que são mais funcionais. Vamos entrar no site da Blackmagic Design e ver um pouco do que eles trazem. Aqui no Cloud Collaboration, eles trazem algumas coisas que vão beneficiar pessoas que trabalham em lugares diferentes e que compartilham o projeto. Então eu vi algumas coisas, inclusive eu utilizo o Proxy Generator, ele é uma ferramenta que a gente consegue gerar o proxy enquanto a gente edita. E aí ele veio com novas ferramentas dentro desse Proxy Generator, eu gostei, utilizei ali, acabei fazendo algumas coisas. Isso daqui eu estudei de ontem para hoje, então vou trazer outros conteúdos mais exemplificado também. No Color a gente mostrou o Ultra NR, Film Look, a gente mostrou também a parte do Composition Mode. Antes a gente precisava criar um node para o Composite, agora a gente consegue colocar esse Composite direto no arquivo de vídeo. O Automatic Depth Map é onde a gente consegue selecionar o primeiro plano do segundo plano e através disso fazer Color Grading também e desenvolvimento de look. Isso eu usava bastante quando eu utilizava às vezes imagem em 8-bit, eu conseguia criar ali um look interessante para os meus filmes. O Fusion, para ser sincero, eu não trabalho muito com Fusion, então não tenho tanto conhecimento. Eu vi algumas coisas em alguns vídeos. O Fairlight aqui, conforme eu avisei no início do vídeo, o Ducker é muito bom, uma ferramenta bem interessante, gostei de ver. Não tive acesso porque não está disponível nessa primeira versão. E tem muitas outras, ó, IntelliTrack, esse IntelliTrack ele também é interessante que você consegue fazer o track de inúmeras pessoas, o programa ele consegue ter reconhecimento dessas pessoas e através do Smart Beans você nomear essas pessoas, pessoa 1, pessoa 2, pode inclusive pôr o nome delas, o nome do personagem e aí gera uma Smart Beans com essas pessoas. Todos os arquivos de vídeo que tiver com essas pessoas, você consegue localizar através do Smart Beans também. Futuramente eu trago um conteúdo puxado para esse assunto. O Face Refinement, ele trouxe também um conteúdo muito interessante porque antes você só conseguia captar ali e traquear um rosto. Agora você consegue traquear mais de um rosto. Eu fiz o teste com 2, não sei se é possível fazer com 3, mas aqui exemplifica que agora é mais de um. Então foi 2 pelo menos funcionou. Então a gente tem aqui todas essas outras coisas aqui, fala um pouco do Optical Flow, aqui agora a gente vai conseguir fazer Speed Ramp ali com imagens em 60
60 FPS, jogar 20% sem estragar a imagem, bem legal. O track de objeto, galera, o track tá sensacional. Baixem essa nova versão, mesmo que seja beta, e façam os testes, e depois também leiam um pouco sobre os novos benefícios, as novas ferramentas que eles trouxeram. Galera, se esse vídeo foi interessante para vocês, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e ver nossos conteúdos do Resolve do Zero, que são conteúdos que eu tô trazendo ali semanalmente para as pessoas que querem aprender a editar e utilizar ferramentas simples. Conforme a gente avançar nesses conteúdos, eu vou trazer mais dicas e vou trazer conteúdos mais específicos para quem tem um know-how aí maior de edição de vídeo, com dicas mais específicas, tanto no Color Tab como no Fairlight também, e estou buscando me especializar agora um pouco mais no Fusion, beleza? Então não deixe de se inscrever no canal e eu te vejo numa próxima.